barbeiro milionário congela ao ver a mendiga negra ignorada que esconde um segredo. Eduardo sempre foi o barbeiro mais famoso da cidade, cercado de luxo e glamour. Seu salão, encravado no coração de uma área nobre, exibia lustres brilhantes e poltronas de couro macio. A clientela era diversa: empresários, artistas e celebridades. Mas por trás de toda aquela riqueza, uma sombra de vazio o incomodava. Ele se sentia como um alienígena em seu próprio mundo. Certa manhã, enquanto caminhava nas ruas de sua cidade, Eduardo notou algo inusitado. Uma mulher, em situação de rua, estava sentada em uma calçada desgastada. Seu cabelo, um emaranhado de fios desiguais, parecia ter histórias guardadas. Ela era Lia, uma mulher negra com olhos que brilhavam como estrelas, cheios de mistério e dor. A maioria a ignorava, mas algo na sua presença fez o coração de Eduardo acelerar. Ele parou, quase hipnotizado. A mulher olhou para ele e, nesse instante, uma conexão inexplicável se formou. Por que não cortar seu cabelo? Pensou ele, sem conseguir se conter. Aquela ideia soou absurda, mas de repente, ele teve a sensação de que aquilo poderia dar sentido à sua vida. O que era um gesto simples poderia ter um significado profundo. Ao se aproximar, Lia sorriu, mas era um sorriso triste, como se houvesse relíquias de um passado distante atrás dele. Com um movimento hesitante, Eduardo puxou uma cadeira. Lia aceitou, e enquanto ele trabalhava, conversas simples se transformaram em confidências. Ela revelou ser uma artista, uma pintora cujas obras não haviam ainda visto a luz. Seus desenhos, passados de papel para a calçada, eram de tirar o fôlego. Cada traço parecia capturar a essência da cidade: o amor, a tristeza, a desigualdade. Mas enquanto sua amizade florescia, um homem observava de longe. Era Rafael, um antigo rival de Eduardo. A inveja queimava em seu olhar. Ele sempre fora o melhor. Até que Eduardo se destacou e fez seu nome. Agora, ele encarava a nova conexão do barbeiro com desdém. Quem essa mendiga pensa que é? Sussurrou para si mesmo, se contorcendo de raiva. Eduardo sentia a pressão crescer. Lia mencionou um projeto que poderia transformar a vida de muitas pessoas. Uma exposição que uniria a arte e as vozes silenciadas da rua. A ideia ressoava com o que ele ansiava. Mas havia algo mais ali. Cada riso que compartilhavam e cada história que ouviam parecia ligar seus destinos de uma maneira inexplicável. Conforme as semanas passaram, segredos começaram a emergir. Lia tinha laços misteriosos com o passado de Eduardo, que jamais poderiam imaginar. Uma história de dor, de família, de perdas que tocava fundo. E enquanto se aproximavam da exposição, o nervosismo de Eduardo aumentava. Ele sentia que arriscar tudo poderia trazer à tona não apenas suas conquistas, mas também seus demônios. Tudo parecia caminhar para um clímax. Com Rafael tramando nas sombras e os segredos de Lia prestes a serem revelados, Eduardo se viu em um dilema. A vontade de proteger a nova amizade e o desejo de confrontar o passado se chocavam. No fundo, ele sabia que uma escolha estava se aproximando e que poderia mudar tudo para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Eduardo estava em um momento de reflexão intensa. As palavras de Lia, a conexão entre eles era forte e pulsante. O que poderia dar errado? O futuro parecia tão promissor. Mas algo não estava certo. Naquela tarde, quando o sol começava a se pôr, Eduardo decidiu surpreender Lia. Comprou flores e até uma garrafa de suco natural, uma forma simples de celebrar sua amizade. Mas ao se aproximar da calçada, algo pareceu deslocado. Havia uma aglomeração de pessoas, corações batendo mais rápido. Seus olhos se fixaram em Lia, mas ela não estava sozinha. Rafael estava ali, com um olhar vindicativo, cercado por alguns homens. Eduardo franziu a testa. O que ele estava fazendo ali? Ponto. A multidão murmurava. Algumas vozes se elevavam, quase gritando. O ambiente estava carregado, tenso. Com passos apressados, Eduardo se aproximou. O que está acontecendo? Indagou, a voz tremendo de preocupação. O que ele viu em seguida o deixou paralisado. Lia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhava para o chão, como se o peso do mundo a tivesse esmagado. Rafael falou, a desprezo na voz. Essa mulher está mentindo. Ela não é quem diz ser. A confusão se instalou. Eduardo sentiu o coração na garganta. O ar parecia denso. O que você quer dizer? Questionou, mas já sentia a verdade se formando em sua mente. Rafael sorriu, um sorriso traiçoeiro que não prometia nada de bom. Os murmúrios aumentaram. Algumas pessoas se afastaram, outras se aproximaram, curiosas. Eduardo olhou para Lia, buscando respostas em seu olhar. E então, como se uma porta se abrisse, tudo começou a fazer sentido. Os fios de cabelo bagunçados, o jeito dela de evitar perguntas. O passado era mais do que ele poderia imaginar. Você está mentindo! Eduardo gritou, tentando se proteger da realidade que tentavam impor. Mas as palavras de Rafael foram como facas. Ele puxou um papel amarrotado do bolso. Olhem, as provas. Ela teve problemas com a lei. Neste momento, ele jogou o papel aos pés de Lia. A multidão silenciou, esperando. Eduardo não conseguia respirar. Ele se abaixou para pegar o papel. As palavras dançavam diante de seus olhos. Um depoimento, um crime, um nome. Era preciso acreditar que tudo isso era uma armadilha. Mas, conforme Lia se afastava, uma expressão de desespero no rosto. Eduardo sentiu que podia perder tudo. O mundo dele estava desabando. Por favor, Lia, me diga que isso não é verdade. A esperança e a dor se misturavam. O que mais ele não sabia? A multidão observava, inquieta. Eduardo não podia mais ignorar suas cicatrizes. Ele queria saber a verdade, por mais difícil que fosse. Lia levantou a cabeça, os olhos dela brilhando com uma fúria desconhecida. Não sou uma fugitiva. Eu nunca fiz o que ele disse. A voz dela tremia, mas havia uma força ali que Eduardo não conseguia ignorar. Ele sentia que estava à beira de uma revelação. O que mais Lia escondia? O silêncio era ensurdecedor. A pressão no peito de Eduardo aumentava enquanto os olhares o penetravam. O que ele deveria fazer?
Antes que pudesse processar a avalanche de sentimentos, Rafael resmungou algo sobre jogar mais lenha na fogueira, e os murmúrios começaram novamente. E então, um grito cortou o ar. Uma mulher na multidão. Eu sei a verdade. Todos se voltaram para ela. Eduardo teve certeza de uma coisa. Tudo o que ele acreditava estar construindo poderia se desmoronar a qualquer momento. O passado de Lia ameaçava não só a nova amizade que criara, mas a própria concepção da vida que conhecia. Por que aquela mulher estava ali? O que ela sabia? Uma nova camada de mistério se formou. Eduardo se viu encurralado em um labirinto que não sabia como percorrer, e as perguntas se multiplicavam na sua mente. Quem realmente era Lia? E o que ele estava disposto a arriscar para descobrir? A mulher da multidão disse, suas palavras ecoando como um trovão em meio ao caos. A atenção de todos se voltou para ela. Expectativa no ar. Eduardo sentiu o coração disparar. Uma mistura de esperança e medo correndo por suas veias. Quem era ela? Que ela sabia que poderia mudar tudo. Com um gesto rápido, a mulher se aproximou de Lia, que continuava parada, pálida e tremendo. Lia, você precisa dizer a verdade. A voz da mulher era carregada de urgência. Você não pode mais esconder. Os olhos de Lia se alargaram. Uma onda de desespero cruzou seu rosto. Cocaína. Um passado em torno dela. Algo que Eduardo não poderia imaginar. O que você está dizendo? Eduardo sussurrou, as palavras escapando como um sopro tenso. Cada sílaba pesava como chumbo, e algo profundo dentro dele se contorceu. Rafael já estava sorrindo, a vitória dançando em seu olhar. Veja isso. Até ela conhece as verdades que você tenta encobrir. Ele se virou para a multidão, gesticulando com teatralidade. Essa mulher é a prova de que Lia não é uma artista, mas sim uma vigarista. Isso não é verdade. Eduardo gritou, a raiva fervendo dentro dele. Pare com isso. Mas a necessidade de um esclarecimento o esmagava. O que essa mulher sabia? E como sua vida tinha se entrelaçado com a de Lia? Eduardo, a mulher insistiu, ignorando a mágoa. Lia não é quem você imagina. Ela está fugindo de algo muito maior, algo que a persegue. Cada palavra dela parecia cortar o ar, criando um silêncio ensurdecedor. Eduardo olhou para Lia, os olhos dela agora fixos no chão, e algo mudou. A força que ele sentia por ela começava a desmoronar. Por favor, Lia, me diga que isso não é verdade. Ele quase implorou, o desespero vibrando em sua voz. Lia levantou a cabeça, com lágrimas misturadas a uma súbita fúria. Não sou uma fugitiva. Eu sempre fui uma artista. O que ele quer é destruir o pouco que eu construí, porque ele tem medo de que eu possa brilhar mais do que ele. Nesse momento, a mulher na multidão gritou. Sim, mas o que você fez no passado não pode ser apagado. Lembra da arte que você fez depois daquela noite? O silêncio envolveu a cena, e o choque nos rostos ao redor de Eduardo era palpável. Os murmúrios começaram a crescer como uma onda, a tensão escalando. Parem! Eduardo gritou, sentindo que o chão se abria sob seus pés. O passado de Lia parecia estar mais acessível do que nunca. E sem aviso, ele teve uma visão. Recordações de sua infância, lembranças de uma mãe que havia tido problemas e uma conexão com o mundo da arte que nunca havia considerado. O que ele não sabia era que, naquele mesmo instante, Rafael segurava algo em sua mão. Um celular, filmando tudo. Isso vai ser ótimo, sussurrou para si mesmo, enquanto seu olhar malicioso se fixava em Lia. Ele estava pronto para expor tudo. A mulher,
percebendo a intensidade da situação, se virou para Lia novamente. Você precisa tomar uma decisão. Não pode mais viver assim. Você é forte o suficiente para enfrentar seu passado. Eduardo observava, impotente, enquanto Lia hesitava. Seu rosto uma mistura de luta e dor. O que estava em jogo? O desespero naqueles olhos o paralisou. Cada pessoa ao redor estava presa naquela tensão crescente. A cena se desdobrando como um filme sem fim. Num movimento brusco, Lia gritou: "Está tudo bem. O que mais você quer saber?" "Eu não sou perfeita, mas eu sou real." Sua voz carregava uma força inesperada, e por um momento, Eduardo viu uma nova luz nela. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo irrompeu da direção da calçada. A multidão se virou de volta ao que parecia um tumulto crescente. Um carro acelera, quebrando o momento de tensão, e de repente, um barulho ensurdecedor ecoou. As pessoas gritaram, algumas se jogaram ao chão, e Eduardo ficou paralisado. O que estava acontecendo? Ele não podia acreditar no que via. O carro havia batido numa árvore, e a figura familiar do motorista se destacou. Era alguém que deveria estar longe, uma pessoa que unia todos os fios da história. Uma revelação chocante pairou no ar, e Eduardo mal tinha ideia do que tudo isso significava para Lia, para si mesmo e para a escolha que estava prestes a fazer. A vida deles estava prestes a mudar de forma irrevogável. Sua voz mal saiu, perdida na confusão em torno deles. E as respostas que ele buscava pareciam mais distantes do que nunca. O coração de Eduardo batia forte enquanto viu o carro colidir com a árvore. O impacto ressoou por toda a multidão, como um trovão quebrando a calma. Ele se virou, o olhar fixo no que se desenrolava. As pessoas gritaram, algumas se afastaram, outras se agacharam, mas ele permaneceu paralisado, piscando contra os flashes de câmeras. Do carro, uma figura familiar emergiu, os cabelos desgrenhados e o rosto pálido. Era sua irmã, Carla, que ele não via há anos, e agora ali estava, nua em seu desespero. Uma onda de emoção varreu Eduardo como um vendaval. "Carla, o que você está fazendo aqui?" Sua voz era um grito entre a multidão, mas ela não parecia ouvi-lo. Rafael aproveitou a distração. Com um sorriso maléfico, ele se virou para o grupo, como se estivesse no controle da situação. O passado sempre volta para assombrar a gente. Não é mesmo, Eduardo? Veja só. A fugitiva. Família de artistas e agora aqui está ela, numa situação ainda mais complicada. A ironia se espalhava como fogo numa floresta seca. Eduardo se aproximou do carro, seu coração acelerando. A expressão de Carla era uma mistura de medo e fúria. "Você não entende, Eduardo. Preciso da sua ajuda." Ela gesticulou freneticamente, mas as palavras dela pareciam se perder no caos. "Ajuda? Do que você está falando?" Ele estava confuso. As verdades não contadas se empilhavam em sua mente, transbordando. Lia estava ao fundo, olhando tudo com um mix de tristeza e compreensão. Eduardo se sentiu dividido. "Lia, você sabia sobre isso?" A tensão estava palpável. A mulher que antes tinha adicionado uma camada de verdade à vida dele era agora uma estranha neste novo cenário. Enquanto isso, a multidão se aglomerava, as vozes murmurando, coletivamente chocados com a revelação. "Eduardo, eu não sou uma fugitiva. Eu sou a chave", disse Carla, os olhos fixos nos dele.
A sua voz era uma mistura de quebranto e urgência. O que aconteceu na noite da explosão não foi como todo mundo pensa. Lia também está ligada a isso. Nós somos mais do que apenas um passado sombrio. Há algo que precisamos revelar. A confusão cortou o ar como uma faca. Explosão? Que explosão? O questionamento saiu como um sussurro nos lábios de Eduardo. Ele olhou de Carla para Lia, tentando conectar os pontos. O que eles sabiam? O que ele não sabia? A mulher da multidão ergueu a mão novamente, pronta para falar. A noite do incêndio na galeria, Lia estava lá. As palavras dela ressoaram, e a multidão tremeu. O olhar de todas as pessoas se voltou para Lia, que agora se contorcia, presa entre o medo e a necessidade de explicar. Só que então, um estrondo. Outro carro. Mais um acidente. Algo escorregadio no chão. Ponto. Uma luz piscou. Um grupo de policiais surgiu. As sirenes cortando a tensão. O caos tomou conta novamente. Uma única pergunta pairava no ar. Quem seria preso agora? E novamente, tudo o que Eduardo pensou que entendia estava em queda livre. Eduardo, escute. Lia gritou enquanto o tumulto aumentava. Eu não sou a vilã que todos pensam. Eu não estou fugindo de algo. Eu estou tentando escapar de uma verdade ainda pior. Nós precisamos enfrentar isso. Mas não agora. Ele olhou para a confusão. A cidade girando ao redor. Carla, Lia, Rafael. Quem eram eles realmente? O que estavam escondendo? E o que Eduardo tinha a ver com tudo isso? A incerteza o envolveu. A única certeza que teve era de que tudo acenava para um abismo. Ele não podia deixar isso acabar assim. O que quer que a verdade fosse, ele estava prestes a descobrir, mas a um custo muito caro. E o que mais estava prestes a ser revelado? Eduardo estava preso em um turbilhão. O caos ao redor dele era ensurdecedor, mas sua mente ainda buscava processos, tentando montar o quebra-cabeça que agora parecia desmoronar. Carla, sua irmã, estava ali. E Lia, a mulher que ele começou a conhecer de uma forma tão bonita, estava em pé, ferida e exposta. Eduardo, você não pode ignorar o que está acontecendo, gritou Carla, sua voz cortando a tensão como uma faca. A multidão parecia hipnotizada, murmurando, sussurrando, aguardando o próximo movimento. Lia respirou fundo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo, por favor, a verdade não é o que parece. Mas Rafael lá estava, sorrindo triunfante, como se tivesse planos malignos em mente. Vejam, ele trouxe a irmã para o show. Não é emocionante? Seu tom era sarcástico e isso irritou Eduardo até o fundo da alma. Ele sentia que estava nadando em um mar de mentiras, como se estivesse prestes a se afogar. Calem-se, não sabem do que estou falando. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou pela rua. Eduardo! Um homem emergiu da multidão, empurrando as pessoas como se fosse um barco rompendo as ondas. O rosto dele era familiar. Eduardo ficou em choque. Era o pai que ele não via há anos. Uma sombra sombria de seu passado. Pai, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava tremendo, não só pela surpresa, mas pela confusão que começava a se acumular em torno dele. O que ele poderia querer agora? Eduardo, você precisa saber a verdade sobre sua mãe, sobre nós. O homem estava ofegante, e os olhares de todos se fixaram nele. O caos em torno deles começou a se aquietar, como se a presença do pai tivesse trazido um novo tipo de atenção. Lia, ainda olhando para o chão, se tornava mais uma espectadora nesse drama familiar em praça pública. Eduardo, não escute ele. Ela parecia implorar. E nesse momento, um estrondo. O carro de Carla, que havia colidido, soltou fumaça e fogo,
atraindo mais olhares. Precisamos sair daqui, Eduardo gritou, angustiado. Mas a luz dançante e as chamas pareciam atrair a atenção de todos. Como um incêndio em um campo seco, as chamas ameaçavam engolir tudo ao redor. Ele teve a sensação de que, de alguma forma, tudo estava interligado, mas não conseguia encontrar a linha que ligava todas aquelas pessoas. Você não entende. Sua mãe estava envolvida em tudo isso, em uma rede muito maior e mais perigosa do que podemos imaginar. O pai gesticulou, fazendo Eduardo sentir o mundo se desestabilizar sob seus pés. A revelação era cortante, como se um véu que cobria uma dor antiga estivesse sendo levantado de uma vez. Mas por quê? Eduardo perguntou, as palavras voando como flechas. A confusão apinhava seu peito, e entre a fumaça que subia e o olhar de Lia, que estava entre o medo e uma força esquecida, ele estava dividido em várias direções. Porque o passado nunca para de nos seguir. E agora o que eu fiz, o que sua mãe fez, tudo isso pode acabar com você também. O homem parecia cada vez mais desesperado, e a multidão murmurava, intrigada e um pouco assustada. Eduardo olhou de Lia para o pai, perdido entre a verdade e a mentira, entre o amor e a traição. Lia, eu preciso saber. Sua arte, você está conectada com o que meu pai disse? A pergunta escapuliu como um sussurro, e a resposta parecia se aproximar, mas ainda não estava lá. Eduardo, tudo isso é mais complexo do que você pode imaginar. Eu não sou a vilã. O passado me persegue, assim como a muitos de nós. Lia começou a responder, mas o barulho das sirenes cortou suas palavras. Era uma nova onda de urgência. O futuro, do jeito que ele conhecia, estava prestes a ser destruído. E ele se sentiu cã. Os olhares se voltaram para a chama, e o calor os envolveu. Eduardo sabia que todos eles estavam prestes a enfrentar algo muito maior. Algo que mudaria tudo. E a maior pergunta ainda pairava no ar. Quem realmente eram eles? A única certeza que tinha era de que a verdade viria à tona. E ele estava mais próximo de conhecê-la do que nunca. Eduardo estava preso em um turbilhão. O caos ao redor dele era ensurdecedor, mas sua mente ainda buscava processos, tentando montar o quebra-cabeça que agora parecia desmoronar. Carla, sua irmã, estava ali, e Lia, a mulher que ele começou a conhecer de uma forma tão bonita, estava em pé, ferida e exposta. Eduardo, você não pode ignorar o que está acontecendo, gritou Carla, sua voz cortando a tensão como uma faca. A multidão parecia hipnotizada, murmurando, sussurrando, aguardando o próximo movimento. A fumaça do acidente começava a ocultar a cena, e a luz do fogo dançava. E era uma mistura de medo e confusão, como se tudo ao seu redor estivesse girando em um pesadelo. Olhando para a irmã, ele viu os olhos dela cheios de desespero. Eduardo, precisamos falar. O que você não sabe, sua mãe está viva. As palavras de Carla despencaram no ar como uma bomba. O mundo parou por um instante. Eduardo ficou paralisado, absorvendo a magnitude da revelação. O que você quer dizer? Ele mal conseguiu sussurrar. Seu coração estava na garganta. Era uma possibilidade que mal ousava contemplar. Ela foi sequestrada. E não é só isso. Lia também está envolvida. As palavras de Carla saíram em um baque rápido, como um maço de cartas jogadas na mesa. Olhos se voltaram para Lia, que estava envolta em uma aura de mistério e dor. Como você pôde fazer isso, Lia? Eduardo estava confuso, a raiva e a tristeza se misturando dentro dele como veneno. Não é assim que funciona, Eduardo. Eu tinha que proteger você. Lia gritou,
seus olhos brilhando com uma sensação de urgência. A multidão começou a murmurar, e a tensão era palpável. Protegê-lo de quê? Eduardo perguntou, a frustração tomando conta dele. Você escondeu a verdade. Qual é o seu papel nisso tudo? Mas antes que Lia pudesse responder, um estrondo mais alto ecoou. Apressadas, as pessoas foram empurradas para trás quando a porta do carro acidentado se abriu abruptamente. Uma figura emergiu, com a roupa coberta de fuligem. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Era sua mãe, mágica e horrenda ao mesmo tempo. Carla olhou para ela. Então voltou seu olhar para Eduardo, como se o mundo estivesse prestes a se desmoronar ao redor deles. Mãe! A voz de Eduardo foi tão baixa que quase se perdeu na gritaria. Ele sentiu o ar ser cortado de seus pulmões. O que estava acontecendo? A mulher que pensava estar morta, uma imagem esmaecida em sua memória, agora estava ali, viva e cheia de uma energia frenética. Eduardo, eu... Ela hesitou, olhando em volta, o olhar aterrorizado. Você precisa entender. Tudo o que fiz foi para proteger vocês. A confusão reinava. O que era verdade? A mamãe deles, Lia. E o que de fato aconteceu naquela noite fatídica? Rafael se aproximou, com um sorriso maldoso, como se estivesse assistindo a um grande espetáculo. Veja só, não é emocionante? Família de artistas e mentirosos unindo-se em um drama. Ele estava tentando se aproveitar da situação, e a multidão parecia com sede demais. Eduardo sentia seu coração disparar. O que houve naquela noite? O que você estava fazendo? Mãe, ele queria gritar, mas a voz saiu como um sussurro. Ali, diante dele, estava todo o seu passado. E os segredos todos estavam se entrelaçando de maneira devastadora. Lia, você sabia disso? Os olhares se cruzaram como faísca. Lia parecia um misto de fúria e dor. Eu não sabia que era ela. Eu não sabia que você tinha uma conexão com sua mãe. A verdade da proximidade se transformava em um emaranhado de mentiras e revelações. A multidão estava em choque, absorvendo cada segundo da cena. Eduardo sentiu que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. O que você escondeu sobre o passado, mãe? Me diga agora. O tempo parecia correr mais devagar, e as pessoas no entorno começaram a perguntar: o que está acontecendo? Por que tudo isso? Combinações de gritos e murmúrios preenchiam o ar. Você pode escolher a mentira ou a verdade, Carla gritou. O olhar de Eduardo se tornava intenso, e naquele momento, tudo parecia num beco sem saída. Qualquer caminho que escolhesse poderia levá-lo a algo devastador. Antes que pudesse responder, um semáforo não muito longe piscou em um tom vermelho. A sirene mais próxima soou e Eduardo se viu tomando uma decisão. Ali, no meio daquele caos, ele sabia que a verdade estava prestes a vir à tona. Mas que verdade! A única coisa que tinha certeza era de que qualquer resposta seria um abismo, e se aproximando cada vez mais da borda. A pergunta ecoava em seu coração e mente. Quem realmente eram eles? As palavras pulavam dentro dele, mas o tempo estava prestes a acabar. Eduardo estava preso em um turbilhão. O caos ao redor dele era ensurdecedor, mas sua mente ainda buscava processos, tentando montar o quebra-cabeça que agora parecia desmoronar. Carla, sua irmã, estava ali. E Lia, a mulher que ele começou a conhecer de uma forma tão bonita, estava em pé, ferida e exposta. Eduardo, você não pode ignorar o que está acontecendo, gritou Carla, sua voz cortando a tensão como uma faca. A multidão parecia hipnotizada, murmurando, sussurrando, aguardando o próximo movimento.
A fumaça do acidente começava a ocultar a cena, e a luz do fogo dançava, criando sombras inquietantes. Eduardo sentia o coração disparar. Era uma mistura de medo e confusão, como se tudo ao seu redor estivesse girando em um pesadelo. Olhando para a irmã, ele viu os olhos dela cheios de desespero. Eduardo, precisamos falar. O que você não sabe? Sua mãe está viva. As palavras de Carla despencaram no ar como uma bomba. O mundo parou por um instante. Eduardo ficou paralisado, absorvendo a magnitude da revelação. O que você quer dizer? Ele mal conseguiu sussurrar. Seu coração estava na garganta. Era uma possibilidade que mal ousava contemplar. Ela foi sequestrada. E não é só isso. Lia também está envolvida. As palavras de Carla saíram em um baque rápido, como um maço de cartas jogadas na mesa. Olhos se voltaram para Lia, que estava envolta em uma aura de mistério e dor. Como você pôde fazer isso, Lia? Eduardo estava confuso, a raiva e a tristeza se misturando dentro dele como veneno. Não é assim que funciona, Eduardo. Eu tinha que proteger você, Lia gritou, seus olhos brilhando com uma sensação de urgência. A multidão começou a murmurar, e a tensão era palpável. Protegê-lo de quê? Eduardo perguntou, a frustração tomando conta dele. Você escondeu a verdade. Qual é o seu papel nisso tudo? Mas antes que Lia pudesse responder, um estrondo mais alto ecoou. Apressadas, as pessoas foram empurradas para trás, quando a porta do carro acidentado se abriu abruptamente. Uma figura emergiu, com a roupa coberta de fuligem. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Era sua mãe, mágica e horrenda ao mesmo tempo. Carla olhou para ela. Então voltou seu olhar para Eduardo, como se o mundo estivesse prestes a se desmoronar ao redor deles. Mãe? A voz de Eduardo foi tão baixa que quase se perdeu na gritaria. Ele sentiu o ar ser cortado de seus pulmões. O que estava acontecendo? A mulher que pensava estar morta, uma imagem esmaecida em sua memória, agora estava ali, viva e cheia de uma energia frenética. Eduardo, Ela hesitou, olhando em volta, o olhar aterrorizado. Você precisa entender. Tudo o que fiz foi para proteger vocês. A confusão reinava. O que era verdade? A mamãe deles, Lia, e o que de fato aconteceu naquela noite fatídica. Rafael se aproximou, com um sorriso maldoso, como se estivesse assistindo a um grande espetáculo. Veja só, não é emocionante? Família de artistas e mentirosos unindo-se em um drama. Ele estava tentando se aproveitar da situação e a multidão parecia com sede demais. Eduardo sentia seu coração disparar. O que houve naquela noite? O que você estava fazendo, mãe? Ele queria gritar, mas a voz saiu como um sussurro. Ali, diante dele, estava todo o seu passado, e os segredos todos estavam se entrelaçando de maneira devastadora. Lia, você sabia disso? Os olhares se cruzaram como faísca. Lia parecia um misto de fúria e dor. Eu não sabia que era ela. Eu não sabia que você tinha uma conexão com sua mãe. A verdade da proximidade se transformava em um emaranhado de mentiras e revelações. A multidão estava em choque, absorvendo cada segundo da cena. Eduardo sentiu que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. O que você escondeu sobre o passado, mãe? Me diga agora. O tempo parecia correr mais devagar, e as pessoas no entorno começaram a perguntar: o que está acontecendo? Por que tudo isso? Combinações de gritos e murmúrios preenchiam o ar. Você pode escolher a mentira ou a verdade, Carla gritou. O olhar de Eduardo se tornava intenso, e naquele momento, tudo parecia num beco sem saída. Qualquer caminho que escolhesse poderia levá-lo a algo devastador. Antes que pudesse responder,
Um semáforo não muito longe piscou em um tom vermelho. A sirene mais próxima soou e Eduardo se viu tomando uma decisão. Ali, no meio daquele caos, ele sabia que a verdade estava prestes a vir à tona. Mas que verdade? A única coisa que tinha certeza era de que qualquer resposta seria um abismo. E se aproximando cada vez mais da borda. E naquele instante, antes que o caos se intensificasse ainda mais, uma explosão tinha rompido o chão sob os pés deles. Uma onda de calor e som aterrador os atordoou. O barulho da detonação parecia publicamente singular. Olhos se direcionaram para o centro da praça enquanto o chão tremia, e pedaços de concreto e metal se erguiam pelo ar. Uma nuvem de poeira e fumaça banhou a cena, ocultando as reações chocadas da multidão. Eduardo cobriu o rosto, enquanto o pânico tomava conta das pessoas ao redor. Ele não tinha certeza do que havia acontecido, mas a sensação de que algo muito maior estava prestes a se revelar ficou cravada em sua mente. Ele se virou para Lia e Carla, apenas para vê-las desaparecendo. Ele estava preso entre o desejo de seguir as duas e a necessidade de descobrir a verdade que havia explodido como uma bomba em sua vida. Mas no fundo, algo mais ele sabia. Aquela explosão não era um mero acidente. Parecia um chamado, uma mensagem, uma armadilha. Eduardo começou a correr. As chamas à distância dançavam e a fumaça se adensava. A pergunta ecoava em seu coração, mais intensa agora. Quem era ele realmente? O que realmente unia aquela família repleta de segredos devastadores? E à medida que ele avançava, uma certeza fez seu estômago revirar. Nada nunca mais seria o mesmo. Eduardo estava preso em um turbilhão. O caos ao redor dele era ensurdecedor, mas sua mente ainda buscava processos, tentando montar o quebra-cabeça que agora parecia desmoronar. Carla, sua irmã, estava ali, e Lia, a mulher que ele começou a conhecer de uma forma tão bonita, estava em pé, ferida e exposta. Eduardo, você não pode ignorar o que está acontecendo. Gritou Carla, sua voz cortando a tensão como uma faca. A multidão parecia hipnotizada, murmurando, sussurrando, aguardando o próximo movimento. Enquanto o fumo da explosão agora se espalhava pelo ar, Eduardo sentia o calor das chamas atrás dele, as chamas correndo na direção contrária. Ele se virou, enjoado e fora de si. Olhos se fixaram em sua mãe, que havia reaparecido. A figura dela era uma mistura de alívio e desespero. Eduardo, ela começou, a mão tremendo. Hoje tudo vai mudar. As pessoas começaram a se afastar, cada uma mais assustada do que a outra. Eduardo queria perguntar o que havia acontecido, mas a fumaça e a confusão dominavam seus sentidos. Mãe, o que está acontecendo? Ele estava prestes a explodir. Mas sua mãe não respondia. Ela apenas olhava para Lia, com um ar de pavor que Eduardo nunca tinha visto antes. Se você não se afastar, vai se machucar, Carla gritou de volta. E então algo muito mais intenso aconteceu. Um estrondo profundo cortou o ar, e uma segunda explosão ocorreu, desta vez muito mais próxima. O chão tremeu sob os pés de Eduardo. Ele caiu, as pessoas gritando e caindo ao seu redor. A confusão tomou conta do seu coração. E quando ele se levantou, tudo parecia diferente. O que ele não viu foi Rafael, que estava ali o tempo todo, com uma expressão de satisfação tortuosa. Com um gesto rápido, ele puxou algo de dentro da jaqueta. Um dispositivo pequeno, mas que parecia muito perigoso. Essa é a última vez que você tentará me impedir. Ele gritou enquanto disparava o dispositivo. Eduardo ficou chocado. Não, o que você está fazendo?
O tempo parecia desacelerar, mas tudo ao seu redor ainda girava. Mulheres e homens começaram a correr, mas a ação ainda não havia terminado. O que Rafael tinha em mãos não era um simples dispositivo, era uma bomba. Uma verdadeira bomba que mostrava a verdadeira face da traição. Essa não era a sua luta, Eduardo. Você sempre foi um pequeno barbeiro obcecado por fama. Rafael rangia os dentes, sua voz ecoando sombria enquanto o pânico se desdobrava. Todo o significado da vida de Eduardo estava ali, à sua frente. Amizade, amor, rivalidade, tudo é uma armadilha. A multidão foi tomada pelo desespero, correndo, mas no fundo, um peso tomou conta dele. A verdade que sua mãe havia escondido, o que Lia tinha a ver com tudo isso, tudo girava como um redemoinho em sua cabeça. O que tornou tudo ainda pior foi ver a expressão de Lia. Era como se ela tivesse caído em um abismo de dor. É isso que você quer? Acabar com todos nós? Ela gritou para Rafael, o desespero em sua voz. Mas Rafael não parecia se importar. Ele olhou ao redor, com um sorriso sádico, como se tivesse finalmente vencido. E então, em um último esforço, Eduardo correu em direção a Rafael. Ponto. Pare agora! Você não entende as consequências! Ele gritou. Mas antes que pudesse alcançá-lo, Rafael apertou um botão e em um instante tudo mudou. A bomba começou a apitar. Um brado ecoou. O impacto ressoou na praça. Uma luz ofuscante iluminou tudo à sua volta. Eduardo mal teve tempo de se cobrir. Mas quando abriu os olhos novamente, recebeu uma visão que o fez parar no lugar. Os rostos na multidão estavam estupefatos, mas não apenas pelo caos. Estavam horrorizados. Naquele momento, uma figura familiar despontou da fumaça. Era alguém que ele nunca esperaria ver. Ah, pai? A voz de Eduardo escapuliu, ecoando na confusão. Era como se o tempo tivesse parado. As revelações começaram a se acumular. Sua mãe, Lia, sua irmã, tudo isso estava interligado de uma maneira que não fazia sentido. Mas o que ele não sabia era que seu pai tinha algo mais a dizer. Algo que mudaria tudo novamente. Uma verdade enterrada que poderia destruir mais do que a explosão. O que mais eles estavam escondendo? Toda a vida de Eduardo estava prestes a mudar para sempre. Enquanto as chamas começavam a engolir as sombras de seus medos, ele entendia que a verdadeira questão era: quem, no fim, ele poderia realmente confiar? Enquanto Eduardo estava congelado no momento, ainda tentando lidar com a verdade sobre sua mãe e o que Lia poderia saber, algo totalmente inesperado aconteceu. A fumaça densa os envolvia, e o barulho dos gritos e sirenes ecoava. Num instante, uma explosão maior estalou no meio à sua frente. O pai entra enquanto os primeiros raios de luz da detonadora claridade se abriam entre os escombros. Eduardo! Seu pai gritou, a voz esganiçada pelo desespero. Ele estendia a mão, e em seus olhos havia um misto de pavor e determinação. Mas antes que Eduardo pudesse reagir, um grito cortante ecoou entre os ruídos confusos. Filho! O som rasgou a atmosfera, tão intenso que a multidão parou e virou a atenção instantaneamente em direção à voz. Era a mulher que estava no carro acidentado. Mais sangue do que ele poderia imaginar. Mas isso não era o mais chocante. A mulher não apenas era sua mãe. Era, na verdade, a mãe de Lia também. A expressão de Eduardo mudou instantaneamente quando a luz iluminou o rosto dela. Um rosto que ele não reconheceu,
mas que fez o coração de Lia parar por um momento. O quê? Eduardo quase sussurrou, paralisado. O que a mulher dizia? Como assim, mãe de Lia? O que quer que estivesse saindo do chão de seus pensamentos não se comparava ao que estava acontecendo. A multidão borbulhava com murmúrios e confusões. Alguns conheciam as histórias, outros estavam simplesmente atordoados. Tudo parecia girar em torno de um segredo que começou a emergir em uma aterradora revelação. Você é meu irmão, Lia disse, tremendo, seus olhos arregalados de choque e medo. Eduardo piscou, sem entender. O que ela estava dizendo? Iam se entrelaçar desta forma, e todo mundo estava prestes a desmoronar. Ela não pode estar falando sério. Lia, espera. O que você quer dizer? Eduardo questionou, mas não havia uma resposta clara. A mulher estava agora em pé, enfrentando a confusão e o terror. Eu sou a razão pela qual ela teve que esconder tudo, gritou, soando mais desesperada do que nunca. Rafael estava atrás, com um sorriso de satisfação. Viu? Vocês nunca souberam do que se tratava o passado. A verdade é que sua mãe e minha são a mesma mulher. Todas as suas vidas foram manipuladas por ela. Não é emocionante? Ele estava delirante, observando o caos surgir enquanto a revelação se instalava entre eles. O horror tomou conta da cena. Eduardo e Lia estavam em choque, um abalo emocional segurando suas vidas em suspensão. O que isso significava? O que estavam escondendo? A vida toda planejada e sólida estava agora prestes a se desfazer em 1000 pedaços. As sirenes piscavam atrás deles, e a fumaça se espessava à frente. Rifles de prontos desfechos pareciam invisíveis. O pânico na multidão crescia em um clamor de vozes. Eduardo olhou em volta. O passado naquele momento era tão opressivo quanto a carga do presente. Alguém precisava fazer algo. Dom Tonder. Ele se virou para Lia, que parecia atordoada. Precisamos sair daqui, Eduardo gritou, tentando ser o pilar de calma em meio à tempestade. Mas a verdade o perseguia. Tudo ao seu redor parecia estar desmoronando, e cada resposta poderia levar a uma nova situação. Insustentável. Mas a maior pergunta ainda pairava no ar. Quem elas eram realmente? O impacto da revelação se enraizava em seus corações, e Eduardo sentiu uma onda de impotência. Estava em um beco sem saída complicado. Ele lembrou do medo, da dúvida, da ausência. E então, o que era mais real do que tudo isso? A multidão estava se dispersando, mas ele sabia que precisava descobrir mais. Antes que pudesse decidir, algo o agarrou de volta. Uma nova explosão irrompeu, e Eduardo, entre lágrimas de frustração, percebeu que a dor que estava vendida como verdade poderia nunca ser revelada. Ele olhou ao redor e todo mundo corria. Ele não tinha escolha. O que fazia agora? Havia uma verdade interligada entre seus destinos, e estava prestes a ganhar forma. Um destino que mudaria tudo e ninguém sairia ileso nessa história. A única certeza que Eduardo tinha era que precisava obter respostas, antes que tudo se apagasse ao seu redor. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a fumaça envolvia tudo ao redor. O caos explodia em sua mente como um fogo que queria consumir tudo. Ele olhou para Lia, que estava paralisada, os olhos arregalados de confusão. O que está acontecendo? O que você quer dizer que somos irmãos? As palavras saíram roucas, como se ele tivesse perdido a voz. Rafael, lá atrás, parecia um espectador de um espetáculo trágico, com um sorriso de prazer. Isso mesmo. Família confundida, vidas entrelaçadas.
Você realmente achou que saber a verdade seria fácil? Ele riu, e o som ecoou como um trovão na confusão. Eduardo virou-se para sua mãe, que estava ferida, mas ainda de pé. Mãe, é verdade? Somos todos conectados de alguma forma? O medo e a dor se misturavam em sua voz, e ele sentiu uma onda de desespero. A multidão pareceu estagnar, todos segurando a respiração, esperando por algo. Eduardo, eu estava tentando proteger você e Lia. Tudo isso começou anos atrás, antes de vocês nascerem. Fui forçada a me esconder, a fazer escolhas duras. Ponto. A ligação entre nós é mais profunda do que você pode imaginar. A voz da mãe estava carregada de dor, e Eduardo sentiu a cabeça girar. Como você pode ter feito isso? Olhando para nós de longe, por que não me contou? A raiva explodiu dentro dele, e lágrimas formaram em seus olhos. Lia, ao seu lado, também parecia derrotada, mas seus olhos brilhavam com uma luz de esperança. Rafael brigou por atenção. Chega de dúvidas, é hora de fatos. A história se repete, e o relógio está correndo. O que você vai fazer? Ele gritou para Eduardo, se divertindo com a tensão. Mas antes que algo mais pudesse acontecer, uma nova onda de calor irrompeu através da praça. A segunda explosão estourou em seus ouvidos, e a pressão fez Eduardo se jogar ao chão. O chão tremeu mais violentamente, e enquanto o desespero reinava, ele decidiu que precisava agir. Todos para longe! Precisamos nos proteger! Ele gritou, tentando reunir as pessoas e guiá-las para um lugar seguro. A multidão hesitou, mas a urgência em sua voz fez com que muitas pessoas começassem a correr. Eduardo puxou Lia e sua mãe, e juntos começaram a se afastar do epicentro da confusão. Você não precisa ser o herói, Eduardo. Isso não é só sua responsabilidade. A mãe dele gritou, mas ele não estava ouvindo. As chamas estavam crescendo. A fumaça começava a engolir o campo, e uma ideia clara se formou em sua mente. Não, fiquei aqui por muito tempo sem saber a verdade. Agora é hora de enfrentar tudo. Ele olhou para Lia, que o seguia com determinação. Essa era a chance de eles finalmente se libertarem de tudo que os aprisionava. Num último esforço, enquanto todos corriam, Eduardo se virou para Rafael, que parecia cada vez mais estar encurralado. Você não vai ganhar, Rafael. Essa não é sua história. Ele gritou, e a certeza em sua voz ecoou pela praça. Rafael, surpreso, hesitou por um breve instante. Isso foi o suficiente. Tanto Lia quanto Eduardo correram, arrastando sua mãe atrás. Ao longe, as sirenes se tornaram mais intensas, e a praça parecia começar a recuperar um pouco de controle. O grupamento de pessoas se dispersou, e no meio da correria, Eduardo sentiu que algo havia mudado para sempre. Ele finalmente leu nos olhos de Lia a sensação de que aquela nova vida estava à sua frente. Mas quando tudo parecia finalmente se acalmar, uma figura emergiu da fumaça. Era seu pai. Ele se aproximou, e a expressão dele não era uma de vitória, mas de desespero. Eduardo, ele começou, suas palavras sendo interrompidas por um grito que cortou o ar. Não precisamos vê-lo assim, Eduardo respondeu, engolindo a raiva. E naquele instante, tudo girou novamente. Ele sentiu o peso da verdade sobre si. Era hora de decidir o que faria com tudo isso. Eu não tenho certeza do que nos espera, mas não voltaremos a ser quem éramos. A verdade nos moldará. O olhar de Lia buscava algo, um futuro que ainda estava nebuloso.
Eduardo sabia que precisava continuar. Havia um mundo à frente e um caminho a seguir. Mas as perguntas ainda permaneciam. Que tipo de história iriam contar juntos a partir de agora? E com esse pensamento, Eduardo e Lia, juntos, eram mais do que um passado sombrio. Eles eram a promessa de um futuro e uma nova chance. E você? O que você acha que vai acontecer depois? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e garantir mais aventuras incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações, opiniões e teorias sobre esse desfecho emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.